Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero dar prosseguimento com os senhores à análise do procedimento comum da tutela cognitiva para que o juiz possa exercer cognição. Nós já avançamos pelo procedimento, já passamos pela análise das respostas do réu, já vimos a contestação e vamos ver no vídeo de hoje a análise da reconvenção. Então o vídeo de hoje destina-se a apresentar noções gerais, considerações gerais sobre a reconvenção. Nós não vamos conseguir concluir tudo, acabar com tudo em apenas um encontro. Quero, por hora, começar diferenciando para os senhores contestação da reconvenção, porque elas fazem parte de um mesmo gênero, resposta do réu. Então a contestação é a resposta do réu, assim como a reconvenção também é. Mas o que as diferenciam? Que é o seguinte, na contestação nós já deixamos muito claro no grupo de vídeo anteriores, fizemos cerca de mais de meia dúzia de vídeos sobre a contestação, porque a contestação ela se dedica a oferecer toda a defesa do réu naquele procedimento. A reconvenção não pode se dedicar, portanto, a apresentar defesa do réu, porque senão estaríamos repetindo. Pois não é mesmo isso que se faz na reconvenção. Eu costumo dizer que ao invés de ser defesa, é um contra-ataque. É claro que isso está apresentado aqui de uma maneira técnica. Podemos dizer então que a reconvenção é a peça processual, o veículo pelo qual o réu formula pretensão, apresenta um pedido em juízo. Então o que eu quero que os senhores entendam por hora é que a defesa, a contestação, é uma peça de bloqueio. O máximo que o réu consegue com a contestação, com a sua defesa, é deixar de perder. É evitar que o juízo entregue ao autor aquilo que ele, autor, solicitou. Agora, na reconvenção, algo diferente se passa. Na reconvenção, nós temos a apresentação pelo réu de um pedido em seu favor. Então, vamos ver se um exemplo ajuda a clarear um pouco mais. Você imagina que o autor vai a juízo em face do réu, e aí, sempre que eu coloco essa seta, meus amigos, é o pedido que é formulado. Então, o autor formulou o pedido em face do réu. Supor ali um pedido de indenização de R$10.000. Esse é o pedido. O autor pediu do réu R$10.000. E a causa de pedir aqui, o fundamento desse pedido foi um acidente de trânsito. Uma colisão que o autor está imputando ao réu a culpa, uma indenização qualquer lá, nexo causal, tudo mais, em face do réu. Como nós já vimos, respostas do réu
O que o réu pode fazer nesse procedimento? O réu pode apresentar a contestação e nesse nosso exemplo, sendo a contestação a defesa do réu, o que o réu pode, do ponto de vista prático, obter com esta peça processual apresentada, com a sua contestação, com a sua defesa. O máximo que ele vai conseguir com esta peça processual é a improcedência dos pedidos do autor. Então ele, réu, vai deixar de perder. Vamos supor que o juiz acolha a sua defesa. Consequência prática: o pedido do autor contra ele formulado, equivalente a 10 mil reais, será rejeitado. Ele não terá que pagar os 10 mil reais. Isso é contestação. Agora você imagina que o réu, ao analisar bem a questão, ele chega à conclusão que, além dele não ser o responsável pelo acidente e não ter, portanto, que desembolsar os 10 mil reais solicitado pelo autor, ele percebe tamanha cara de pau do autor quando, na verdade, foi o autor responsável pelo acidente. Então aqui ele se defendeu alegando que ele, réu, não era culpado. Ele contestou. Só que ele pode aproveitar esse processo para formular um pedido contra o autor. Ele não faz isso na contestação. O máximo que ele pede, pedido aqui não em sentido técnico como um elemento da ação, na contestação, o máximo que ele pede, que ele solicita, que ele requer, é que os pedidos formulados pelo autor não sejam considerados como verídicos. Só que ele pode aproveitar esse mesmo processo e formular contra um autor um pedido a seu favor. Então ele não quer perder os 10 mil reais, muito pelo contrário, ele quer ganhar os 15 mil reais, sei lá, porque o dano que o autor sofreu em seu veículo não precisa ser coincidente ao dano, prejuízo que o réu sofreu em seu veículo. Então, na verdade, o réu pretende formular um pedido de indenização de 15 mil reais, porque foi esse o valor do dano que o seu veículo sofreu, 15 mil reais. Como é que o réu vai... Qual o instituto técnico que o réu vai se utilizar para formular uma pretensão, um pedido a seu favor? Como nós já vimos, é a reconvenção. Então nós temos duas respostas do réu. A contestação de um lado para se defender e a reconvenção do outro lado para atacar. Analogia que eu costumo fazer em sala de aula também com meus alunos. Defesa, contestação. Contra-ataque, formulação de pretensão, pedido a seu favor, reconvenção. Nós até veremos, a reconvenção ela é estudada no artigo 343. Nós veremos em outra oportunidade que quando o réu deseja ao mesmo tempo contestar, se defender e reconvir, formular reconvenção, formular pedido a seu favor, ele vai fazer isso numa mesma peça processual. Por disposição expressa da lei, a reconvenção vem dentro da contestação quando o réu pretende manejar as duas respostas possíveis. Só que isso é um aspecto formal que eu vou tratar melhor nos próximos vídeos, tá? Vamos continuar o nosso exemplo aqui. O acidente de trânsito é um exemplo muito peculiar para a reconvenção. É muito comum que um ache que a culpa é do outro, a culpa é do um, e há essa discussão em juízo. Além de se defender, o réu também costuma apresentar uma reconvenção. Então vejam bem, nesse nosso exemplo, o autor tinha formulado em face do réu um pedido indenizatório de 10 mil reais por conta do acidente de trânsito. É plenamente possível, muito comum, como eu lhe disse, que nesse mesmo processo o réu apresente a reconvenção. No nosso exemplo que tratamos até agora, aqui, ó, pedido 15 mil reais, porque esse foi o dano que o réu sofreu. Qual é a causa de pedir dessa pretensão do réu?
é o mesmo acidente de trânsito. Então, o acidente de trânsito, ele é comum a ambos as pretensões, ambas as demandas. Vejam, nós teremos, então, nesse nosso exemplo, duas demandas, duas ações. A demanda 1. Demanda 1 é a demanda do autor em face do réu, solicitando os 10 mil reais. A demanda 2 é a demanda do réu em face do autor, solicitando os 15 mil reais. Ok? Eu quero que os senhores percebam que essas duas demandas, essa demanda originária e essa demanda reconvencional, elas serão processadas em um mesmo lugar. É o mesmo processo que vai abranger essas duas demandas. Então nós temos um processo apenas, processo único, para abranger as duas demandas. Essa aqui é a demanda originária e essa outra de baixo é a demanda reconvencional. Então essas são considerações gerais que eu quero fazer com os senhores para deixar claro que nós teremos aqui uma cumulação em um único processo. Esse aqui é o processo. Um único processo. O processo começou com esta demanda originária do autor em face do réu. E no curso do procedimento, é esse o tópico que nós estamos vendo, o réu aproveitou esse mesmo processo, o réu aproveitou o mesmo processo para propor uma outra demanda. Então ele passou a ter duas demandas. Nós tivemos, portanto, uma ampliação subjetiva, uma ampliação objetiva, uma ampliação não de sujeitos nesse nosso exemplo, mas uma ampliação de objeto. Por que objeto? Porque nós passamos a ter dois pedidos. O pedido 1 da demanda 1, do autor em face do réu, para embolsar 10 mil reais, se reembolsar em 10 mil reais. E o pedido 2, da demanda 2, do réu em face do autor. Só a título de recordação, para a gente encaminhar para o final, eu lembro sempre aos senhores como é que é importante a teoria geral do processo. Dos elementos da ação ou elementos da demanda. Quais são os elementos da ação e os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Se nós tivermos dois processos, duas demandas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nós estamos diante de demandas idênticas. É nesse sentido o que dispõe o artigo 337 no seu parágrafo 2º. 337, parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Seriam ações idênticas. Nesse nosso caso aqui, o que nós temos é a ação conexa, uma ação muito próxima. Nós falaremos sobre isso nos próximos vídeos, os requisitos da reconvenção. Porque as partes são as mesmas, mas vejam que elas mudam a posição jurídica. O autor, vamos supor que no nosso exemplo aqui, o autor se chame João. E o réu se chama José. As partes são as mesmas. Nós podemos até ter uma ampliação subjetiva, falaremos disso depois. Na reconvenção pode ser o réu e mais um, em face do autor e mais um também. Mas no nosso exemplo está simples ainda. Então o João foi a juízo em face do José. O que aconteceu depois? O José foi a juízo em face do João, aproveitando o mesmo processo, reconvenção. Causa de pedir. Nesse nosso exemplo aqui, a causa de pedir é a mesma, acidente de trânsito. Veremos que a conexão, que é um requisito da reconvenção, pode ser pelo pedido, pela causa de pedir ou pelo fundamento de defesa do réu. No nosso exemplo aqui, é a mesma causa de pedir nos dois casos. E o pedido. Aqui o pedido fica muito claro como é que eles são distintos. O pedido 1
da demanda, nesse mesmo processo, temos dois pedidos. O pedido 1 da demanda 1, para que o juiz condene o réu a pagar 10 mil reais ao autor, a indenizar 10 mil reais ao autor. Esse é o pedido 1. Pedido 2, que o juiz condene o autor da demanda originária, que vai passar a ser o réu reconvido, o autor reconvido, João, a pagar ao réu da demanda originária, que passou a ser o réu reconvinte, 15 mil reais. Vamos botar em nomes para ficar mais fácil. Pedido 1, para que o juiz condene José a pagar a João 10 mil reais. Pedido 2, para que o juiz condene João a pagar José 15 mil reais. Então veja como é que são demandas distintas. São demandas que podem até ser próximas. Aí, nesse caso, há uma proximidade pela causa de pedir. É o acidente de trânsito que aproxima as duas demandas. Essas eram as considerações introdutórias que eu queria fazer com os senhores para pontuar e marcar bem a distinção entre contestação e reconvenção. São fenômenos processuais, são institutos processuais muito próximos, porque são respostas do réu. Elas são apresentadas no mesmo processo, às vezes até em um mesmo ato formal. A mesma peça processual tem no seu início a contestação, defesa e depois a reconvenção, contra-ataque, uma demanda incidental. Queria por hora pontuar bem essa distinção. Vou marcar aqui na tela para encerrar. Contestação, defesa, reconvenção, contra-ataque ou a formulação de uma pretensão, de um pedido a favor do réu. É uma demanda nova que está sendo agregada no mesmo processo. Como nós falamos, nós temos uma acumulação objetiva superveniente, uma acumulação de objeto, um novo pedido naquele processo que se deu após o início, supervenientemente, portanto. Tá certo? Bom, essas eram as primeiras considerações, não acabamos ainda a respeito da reconvenção. Nós vamos continuar nos próximos vídeos, portanto, a tratar desse instituto processual. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.